Olá, galera! Voltamos aqui com a nossa aula sobre os adjuntos adnominais, tá bom? Nós vamos revisar e passaremos para outro assunto. Vamos concluir aqui e relembrar o que são adjuntos adnominais, que são termos que acompanham os núcleos substantivos, ou seja, são aquelas palavras que vêm juntinhas dos substantivos, tá bom? Elas vêm ali acompanhando, tendo a função de quê? De caracterizar, de especificar, de determinar ou indeterminar. Quais são esses adjuntos adnominais? Nós temos artigos, adjetivos ou locuções adjetivas, tá bom? Os pronomes e os numerais. Então aqui, ó, lembrando, os artigos podem ser os definidos ou indefinidos. Então aquelas palavras que vêm juntas ali dos substantivos. A, as, tá bom? Esses artigos. A, as, o, os, uns, umas ou uma, elas são o quê? São classificadas também como adjuntos adnominais, tá bom? Nós temos um exemplo aqui, ó. A encomenda chegou. A encomenda é o substantivo e aqui, ó, esse A foi o adjunto adnominal. Se a pró perguntar o que é adjunto adnominal, você vai dizer o quê? São termos que acompanham os núcleos do substantivo. Por que os núcleos dos substantivos? Porque, ó, aqui a encomenda é o substantivo, mas um núcleo só, o núcleo é só esse aqui, ó, sobre o que estamos nos referindo, ó, só encomenda, esse aqui é o núcleo. E quem é que está acompanhando? O adjunto adnominal. Então, sempre junto dos substantivos vai vir ali acompanhando o adjunto adnominal. Chegou a ver se é adjunto adnominal? Não, porque não se classifica em nenhum desses. Nem é artigo, nem adjetivo, nem é pronome, nem numeral. Às vezes vai vir aqui, ó, com um aqui, pode vir com outro aqui, pode vir com um só no final, pode vir com somente um na frente, pode vir com os dois, tá bom? Dependendo do que seja. Então, aqui, ó, nós temos o artigo, tá? Poderia vir aqui o quê? Um adjetivo. Então, às vezes, na mesma frase, podem ter mais de um adjunto adnominal. Pronto. Qual é a outra parte? Os adjetivos ou locuções adjetivas. Adjetivo é tudo que dá característica. Então, geralmente, essas características, elas vão vir ali, ó, de junto do que eu estou falando. De junto de tudo que dá nome ao ser, que é o substantivo. Aí, aqui, ó, eu quis falar dos meninos, ó. Meninos felizes chegaram. Estou aqui dando uma característica aos meninos, que eles são o quê? Felizes. Então, eu estou caracterizando, tá bom? E como é locuções adjetivas é o quê? Locuções, para ser locuções, vocês sempre vão ter que lembrar. Locuções, geralmente, sempre vem duas palavrinhas ali juntos, uma preposição. E para ser adjetivo, vai ter que ter uma qualificação também. Ou seja, quais são as preposições? Temos a de, que nós utilizamos bastante, de, sem, com, em, para, por, enfim. Todas essas aí são tipos de preposições, tá bom? E entre outras. Só que aí, ó, no caso, quando eu quero ali qualificar, aí eu utilizo uma preposição e coloco uma palavra que também esteja ali, ó, dando uma qualidade, tá bom? Pronto. Quando eu quero dizer, ó, que tal coisa, digamos, a vasilha. Ah, essa vasilha está melada de doce. De doce é o quê? Estou dando uma qualidade, que ela é o quê? Que ela é de doce. Poderia ser de terra, de chocolate, enfim. Eu quis dizer de doce. E se eu quisesse transformar em adjetivo, ficaria o quê? Doceira. Doceira, vasilha doceira, vasilha de doce. Então, ó, estaria ali dando uma qualidade do mesmo jeito. Porém, adjetivo é só uma palavra, tá bom? E as locuções adjetivas vêm a qualidade e vem ali a preposição antes também. Nesse caso aqui nós temos um adjetivo. Pronto, adjunto adnominal ainda, os adjetivos. Outros adjuntos adnominais, os pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas, aquilo, este, esta, isto, tá bom? Esse, essa, isso, enfim. Os pronomes possessivos também, meu, minha, meus, minhas, teu, tua, seus, suas, enfim. No singular, no plural, no feminino, no masculino. São exemplos de pronomes que o que? Eles vêm acompanhando os substantivos. Porque quando eu digo que algo é meu, sempre eu tenho que identificar, né? Aí eu falo o substantivo. Meu caderno,
meu livro, meu computador. Então, eu sempre estou ali, ó, esses pronomes sempre estão acompanhando os substantivos. E aí nós chamamos de adjuntos adnominais. Por quê? Porque eles acompanham os núcleos do substantivo de forma que caracteriza, especifica, determina ou indetermina. Pronto. E aqui, ó, por último, nós temos numeral, que lembra de números. Então, ó, lembrou de números, cardinal, ordinal, enfim, fracionário. Está vindo ali junto de substantivo? Já sabe, é um adjunto adnominal também, tá bom? Aquelas palavras que acompanham os substantivos. Mas não são quaisquer palavras, tem que estar, ó, encaixadas aqui, ó, nessas classificações. Se não tiver nessas classificações, então não vai ser. Porque vocês viram que nós pegamos, nem sempre pegamos os outros, ó. Porque esses aqui são verbos, os verbos não são, tá? Adjuntos adnominais, ó. Vieram, foram, chegaram, chegou, enfim. Aí, ó, tem que prestar atenção para não pegar o errado, tá bom? Porque, pensa assim, só porque está adjunto já é um adjunto adnominal. Não, não vai ser assim. Tem que estar aqui nessa classificação, tá bom? Pronto, agora nós vamos para no outro assunto. Aqui nós só revisamos para concluir. Agora nós vamos estudar pontuação, vírgula, tá bom? Pronto, vamos ver agora o uso da vírgula, pessoal. Muitas vezes nós sabemos e vemos aí na internet várias frases erradas com a colocação da vírgula no lugar errado. E aí isso causa o quê? Causa uma ambiguidade ou causa um sentido diferente, não é? Muitas vezes uma interpretação diferente. E isso faz com que vire humor, uma piada ou até um constrangimento, dependendo de onde eu utilizo a vírgula. Se utilizar de forma incorreta, é claro que o sentido aí vai mudar. Pronto, nós vamos ver onde deve utilizar a vírgula, mas não são somente esses exemplos, tá? Temos outros, mas para esta unidade nós estudaremos estes. O uso da vírgula em alguns lugares e também onde não deve empregar, tá bom? Vamos lá. Emprega-se a vírgula para separar termos que exercem a mesma função sintática, ou seja, termos ali que têm a mesma função. Por exemplo, que termos que têm a mesma função sintática, Pro? Um exemplo aqui, ó, são os núcleos de um sujeito composto. Pronto, nós vamos ver a partir das frases. Vocês ainda estão aí sem entender. Livros, filmes, peças de teatro enriquecem a alma. Pronto, ó. Olha só. Estou falando aqui, ó, de todos eles. Eles são sujeitos compostos. Por quê? Porque tem mais de um sujeito. Pronto. Só os núcleos, né, de um sujeito composto. Eles têm a mesma função? Sim. Livros, os filmes e as peças de teatro. Pronto. Todos eles são sujeitos, tá bom? E aí, ó, e aqui estão tendo a mesma função de o quê? De enriquecer a alma. Deu aí, ó, uma característica as quais eles têm a função aí. Ok. Então, ó, sujeitos, vários sujeitos, como nós vemos aqui, sujeitos compostos, listas, por exemplo, que nós vamos ver bastante, elas têm a mesma função. Eu preparei aqui, ó, uma lista, ó. São exemplos de alimentos ricos em flavonoides. A soja, as frutas vermelhas, o chocolate amargo, enfim. Eu poderia também fazer ali uma lista de compras. Vou comprar o quê? Laranja, verduras, frutas, tomate, enfim, pronto. Faço ali uma lista de tudo que eu estou precisando. Ali é o quê? Todos os termos têm a mesma função sintática. Que geralmente esses termos podem ser uma sequência ali, ó, de vários sujeitos, tá bom? Eles possuem a mesma função. Pronto. Entre eles tem que haver vírgula, tá bom? Então eu já sei. Geralmente as pessoas já escreviam com vírgula, eu creio que alguns sim, mas não sabiam por que devia se escrever. E também, se eu não escrever, olha como eu leio, ó, se eu não escrever com a vírgula. Livros, filmes, peças de teatro.
Pronto, fica assim, ó, tudo rapidinho. Livros, filmes, peças de teatro, parará, parará. Sem pausa, porque a gente sabe que a vírgula, ela é uma pausa, mas uma pausa bem curta. Não é uma pausa longa como a do ponto, tá bom? Como a do ponto parágrafo, a do ponto final, enfim. A vírgula tem uma pausinha. Se não tiver a vírgula, eu já leio assim. Aí vou até e só paro, dou uma meia pausa por aí, quando tem a vírgula, ou uma pausa quando tem um ponto. E aí, ó, fica incorreto, né? Então, eu tenho que colocar a vírgula. Então, você vai colocar onde? Em núcleo de sujeito composto. Se eu vou fazer ali uma lista de várias coisas, eu tenho que separá-las, tá bom? Até porque elas não são do mesmo nome. Elas têm o quê? A mesma função. Pronto. Outra coisa aqui, núcleos do objeto, tá bom? Eu também tenho que colocar aí a vírgula em núcleos do objeto. Núcleo do sujeito composto é o quê? Só os sujeitos, vários sujeitos ali, né? Quer dizer que tem mais de um sujeito na frase. E núcleos do objeto, tudo que nós já estudamos isso em língua portuguesa no 8º ano, tudo que é objeto é o quê? Eu lembro do quê? Lembro que objeto é um complemento de um verbo.